Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e o objetivo dessa videoaula é estudar a operação de adição de vetores. Vem comigo que eu te explico! Vamos considerar esse hexágono regular. O que é um hexágono regular mesmo? É um hexágono que tem os lados com a mesma medida. Os lados são esses daqui, AB, BC, CD, DE, EF, FA. Vamos considerar a medida de uma unidade de comprimento. Então isso que significa hexágono regular. Uma figura plana regular é aquela figura que tem os lados com a mesma medida. E olhando assim, nós temos que tirar algumas propriedades para poder usar lá na operação de adição de vetores, no exercício logo a seguir, daqui a pouquinho. Bom, CD, a gente olhando bem para ele, tem a sensação que ele é paralelo ao BE. E do mesmo jeito, se isso acontecer, ele vai ser paralelo ao AF. Sim, mas essa é uma sensação, a gente não pode sair afirmando isso sem uma argumentação matemática, geométrica, lógica. Mas para tirar alguma justificativa para isso, vamos considerar a reta suporte do CD, a reta suporte do BE e a reta transversal que intercepta essas duas retas que a gente acabou de desenhar, que supostamente são paralelas, aparentemente são paralelas, mas nós vamos mostrar que elas são realmente paralelas. Observe que aqui em cima nós temos um triângulo que eu estou indicando aqui na figura. Esse triângulo aqui é um triângulo especial, é um triângulo isósceles. Mas você vai se perguntar, Jesse, como é que você tem certeza que esse triângulo é um triângulo isósceles? Bom, qualquer figura regular ela pode ser inscrita numa circunferência. O que significa isso? Significa que você pode desenhar uma circunferência que contém todos os vértices dessa figura. Nesse caso aqui nós temos um hexágono regular, logo existe uma circunferência circunscrita nessa figura, ou, em outras palavras, a figura é inscrita na circunferência. Logo, esse segmento de reta que vai aqui do C até o centro da circunferência e do D até o centro da circunferência, eles formam um raio. E o raio tem a mesma medida na circunferência, não é? Mas se está acontecendo isso aqui, significa que esse triângulo aqui, no mínimo, ele é isósceles. Ou seja, um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Esses dois aqui, que formam também o raio da circunferência. Existe uma propriedadezinha que eu vou deixar aí nos cards, a videoaula que a demonstra, que garante que se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base, que é aquele terceiro lado ali em cima, o CD, eles são congruentes. Esses ângulos aqui, o que tem vértice em C e o que tem vértice em D, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então guarda essa aí. Esse ângulo aqui e esse, eles têm a mesma medida. Vamos pensar um pouquinho mais. Aqui, em torno do centro da circunferência, nós podemos imaginar um ângulo de 360 graus, uma volta inteira. Se você dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, você terá 360 graus divididos em 6 partes, que vai gerar 60 graus para cada um desses ângulos aqui. Logo, você tem esse ângulo medindo 60 graus. Outra propriedade bem conhecida é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo resulta sempre em 180 graus. Aqui a gente já contou 60, então sobram 120 para distribuir entre esses dois igualmente, porque eles têm a mesma medida. 120 dividido por 2 vai dar 60. Ora, mas então eu tenho um ângulo de 60 aqui, outro aqui, outro aqui. E tudo isso vale para todos esses triângulos, porque todos eles são congruentes. Então, essa reta aqui de cima, suporte do CD, ela forma um ângulo de 60 graus com a transversal A. E essa outra reta aqui, suporte de BE, também vai formar um ângulo de 60 graus com a transversal A. Ou seja, elas, nesse caso aqui, vão formar o mesmo ângulo, vão ser então paralelas. Mas você deve se perguntar aí, mas Jesse, espera aí, só porque os ângulos aqui têm a mesma medida, as retas são paralelas?
Sim, existe um raciocínio, que é o seguinte: imagina, se aqui é 60 graus e aqui é 60, logo para cá, como a soma é 180 de meia volta, eu teria 120. Então 120 aqui e 60 aqui. Se essas retas não fossem paralelas, elas formariam um triângulo, elas se encontrariam em algum ponto aqui. Daqui encontraria com esse, e daqui encontraria com esse, formando o triângulo ND, com esse centro da circunferência, que eu vou chamar de O. Ah, mas assim, se elas se encontrassem, aqui você teria um ângulo de 120 graus, mais 60 graus daqui, você já teria 180 graus. E como então esse triângulo seria um triângulo com um ângulo medindo 0 graus? Tem jeito de acontecer isso? Não tem. Isso é um absurdo. E esse absurdo veio de onde? E você supor que essas retas não são paralelas. Mas então, essas retas realmente são paralelas. Se você quiser esse raciocínio com um pouco mais de calma e detalhes, é só você deixar aí nos comentários que eu faço outra videoaula descrevendo etapa por etapa. É uma questão não só de ser provado, mas é uma questão de você saber os raciocínios que existem por trás dessa geometria toda que começou lá no século 3 a.C., com Euclides de Alexandria registrando todos esses detalhes, que já eram conhecidos há muito tempo. Então você percebe que você tem mais de 2.320 anos de conhecimento nisso. E se esse pessoal todo conseguia pensar assim sobre isso, por que você não consegue, não é verdade? Então, resumindo, quando você tiver uma situação dessa com hexágono regular, esse lado aqui CD, ele é paralelo ao lado BE. E usando o mesmo raciocínio aqui para baixo, ele vai ser paralelo ao AF. Você viu quantas informações no hexágono regular? Bom, aqui o que a gente vai tirar para fazer o exercício é que este lado CD é paralelo a este lado BE, que é paralelo ao lado AF. E ainda como esse daqui é um raio da circunferência e esse aqui também, você tem as mesmas medidas para o B até o centro, que eu vou chamar de O, do O até o E, do C até o D, do A até F. Então aqui nessa figura, todos esses lados têm a mesma medida de todos esses triângulos. Todos têm uma unidade de comprimento. Vamos agora ao exercício objetivamente. Nós temos que considerar um hexágono regular. Olha só que coincidência, idêntico àquele que eu construí ali do lado. Poxa vida, hein? E no item A nós temos que fazer a soma do AB com AF com FE. Esses representantes desses três vetores. Olha lá, AB mais AF mais FE. Eu vou construir esses três representantes ali. AB, AF mais FE. Eu posso calcular essa soma assim, desse jeito? Não, não posso. Eu tenho primeiro que lembrar que quando eu faço a soma, eu tenho que manter o primeiro vetor da soma. Então eu vou manter o AB, não posso mexer nele. O representante do segundo vetor tem que ter origem lá na extremidade desse representante aqui, que é o primeiro que eu mantive fixo. Então o outro representante vai começar aqui. Mas esse representante é equivalente a quem? Ou seja, tem o mesmo comprimento, direção e sentido que quem? Que o AF. Onde está o AF? O AF está aqui. Então a gente tem que considerar um representante do mesmo vetor que o AF que comece aqui. Mas que representante que é esse que a gente pode adotar? Nós podemos usar justamente o B até o centro aqui da circunferência, que é o O. Então somar AB com AF é a mesma coisa que somar AB com BF. Olha lá, a origem do segundo representante está na extremidade do primeiro representante. Exatamente. E agora você pensa, bom, como a soma é feita de 2 em 2 representantes ou de 2 em 2 vetores, eu poderia já aqui, por exemplo, definir a soma. Qual que seria a soma só nessa parte do AB com AF? Seria o vetor que tem representante que começa lá na origem do primeiro vetor, que é o A, e tem extremidade lá do último vetor, que é o
esse ponto que eu chamei de O, então seria esse daqui. Esse daqui é o resultado da soma do AB com a F, que a gente ainda tem que somar com FE. FE é o representante, esse representante aqui do terceiro vetor. Mas como é que a gente vai poder trabalhar com ele? Não tem jeito, porque a origem dele teria que estar aqui, no centro da figura. Mas eu posso pegar um representante aqui, porque nós temos essa linha paralela a essa. Lembra da propriedade que a gente usou? O AD é paralelo ao FE. Então a gente pode considerar aqui o representante que começa lá no centro e termina no D. Agora nós temos esse que é o AB mais FE, somado com o outro representante que começa na origem e termina no D. Somando esses dois, nós vamos ter como resultado um outro vetor que começa no A e termina no D. Então o vetor que tem como representante o AD, ele é o resultado da soma dos três. É isso mesmo. Eu somei esses dois primeiro, achei o AO. E depois eu somei com outro representante equivalente a esse, que é o OD. O resultado de tudo isso foi o AD. O AD tem duas unidades de comprimento, porque esses triângulos todos são equiláteros. Ele forma 60 graus, olha aqui, 60 graus com essa linha, a F, que aqui no desenho eu a fiz horizontal. Mas se você quiser, você pode, num sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, onde esse A e esse D forem descritos, você pode falar, olha, esse vetor soma, ele tem a mesma direção da reta, que contém o ponto A e contém o ponto D, e cita as coordenadas deles. Nesse caso aqui, eu posso falar assim, olha, esse representante AD ele forma 60 graus com a linha horizontal. E qual o sentido? De A para D. Opa, e com isso tudo a gente acabou de responder também o item B. Então a norma, duas unidades de comprimento, direção forma 60 graus com essa linha que é horizontal e sentido de A para D. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, compartilhe com seus colegas. Inscreva-se aí no canal, você está convidado a participar dessa jornada fantástica pelo universo matemático. Até a próxima!